Boa noite, sejam bem-vindos de novo. E hoje continuamos também com o nosso Espírito Santo, nosso amigo, nosso tesouro especial. Ontem falamos sobre a onipotência, a onisciência e todo poder, todo conhecimento e toda a presença. Ou seja, que ele está sempre presente. Não podemos nos afastar dele. É impossível nos afastarmos de Deus, nos afastarmos do Espírito Santo. Impossível. Podemos virar o rosto para ele, como dissemos, mas não podemos nos afastar. E hoje quero seguir adiante nesse caminho, para entender um pouco mais sobre as atividades do Espírito Santo. E podemos entender isso justamente olhando para as Escrituras, vendo o que o Espírito Santo fez ao longo do tempo. Justamente para entender como ele quer agir em você e através de você. Então, o Espírito Santo está ao seu lado, está dentro de você, é o seu assistente. E vamos ver um pouco como ele agiu na história, do Gênesis ao Apocalipse. Mas, claro, não vamos ver todos os versículos, seria demais. Vamos fazer só uma introdução, porque aprofundar sobre o Espírito Santo nunca é suficiente. Um ano não seria suficiente, então vamos em frente. Vamos começar com este versículo, que é aquele com o qual terminamos ontem. E é porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. De fato, Deus não dá o Espírito com medida. Nós não temos uma medida do Espírito Santo. Tem quem tem pouco, quem tem mais, quem tem menos, quem tem muito. Não existe uma medida, porque o Espírito Santo é uma pessoa e é completo, não falta nada e está à disposição. Ele quer agir, quer fazer as coisas de Deus através de você. Então não existe medida do Espírito Santo. Não podemos dizer que um tem mais Espírito Santo do que o outro. Não, existe a diferença de alguém se volta mais para o Espírito Santo e está mais em conexão com o Espírito Santo do que outro. Mas o Espírito Santo é o mesmo em mim, em você, em todos nós. Porque Deus não o dá com medida, está à disposição de todos. Mas, se deixarmos ele agir através de nós, veremos grandes resultados. Se não deixarmos, serão pequenos, amarrados, calados. Não pode se mover, sabe? É perigoso. É perigoso andar com o Espírito Santo, sabe por quê? Porque o Espírito Santo faz você mudar o seu jeito de se comportar. De fato, diz: andem segundo o Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Pensa o quanto esse Espírito é perigoso. Santo, ele não nos faz mais desejar coisas ruins. É isso que o versículo diz: andem segundo o Espírito, e não satisfarão os desejos da carne. Então, quando temos desejos contrários ao Espírito, o que isso significa? Significa que não estamos olhando para o Espírito, porque é Ele quem coloca os desejos em nosso coração. É Ele, é o Espírito Santo que coloca os desejos em nosso coração. E se Ele coloca os desejos em nosso coração, eu não tenho mais aqueles outros desejos. Por isso diz, andem segundo o Espírito. E isso é perigoso, porque os desejos da carne precisam ir embora. Glória a Deus, é uma caminhada vitoriosa com o Espírito Santo. É lindo, é lindo. Porque é sem medida. Então não existe desejo ruim, digamos ruim, não positivo para nós, que possa ser mais forte do que o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é dado sem medida. Pensa só no poder que existe em você. Pensa só, aleluia! Quero começar com este versículo que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus, Deus, Espírito, Santo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para ensinar, repreender, corrigir, educar na justiça. Toda a Escritura foi dada por Deus, foi inspirada por Deus. Então, a Bíblia que temos foi inspirada por Deus através do Espírito Santo. E serve para nos ensinar coisas, para nos repreender, para nos corrigir caso estejamos errando,
ou seja, para nos colocar no caminho certo e para nos educar na justiça. Não é maravilhoso isso? Não é incrível termos um manual da vida que nos torna perfeitos? Na verdade, é o sangue de Cristo que nos torna perfeitos. É o sacrifício de Jesus que já nos tornou perfeitos para sempre. Porém, quando a nossa mente não está alinhada com a mente do Espírito, nós não vivemos essa perfeição, porque não sabemos como manifestá-la, não sabemos deixar essa perfeição sair de nós. Mas com o Espírito Santo, quando estamos em contato com ele, tudo muda. Glória a Deus! Então vamos ver um pouco o Espírito Santo como pessoa. Precisamos entrar nessa perspectiva, que é a verdade. Nessa verdade, que o Espírito Santo é uma pessoa. E vamos ver um pouco as características dessa pessoa. Vamos ver um pouco o Espírito Santo como vimos antes. Ele inspirou as Escrituras e fala por meio delas. Portanto, o Espírito Santo fala. Vemos em Atos 1,16, aqui vemos: Irmãos, era necessário que se cumprisse a profecia da Escritura. Então, é uma profecia escrita, pronunciada por quem? Pelo Espírito Santo, pela boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia para aqueles que prenderam Jesus, porque ele era um de nós e tinha recebido a sua parte neste ministério. Por que Jesus pôde ser crucificado? Porque houve uma profecia das Escrituras que foi pronunciada pelo Espírito Santo pela boca de Davi. Davi havia feito essa profecia a respeito de Judas. Então já estava tudo escrito, já tinha sido tudo profetizado. Agora, Davi, mas quantos anos antes de Jesus ele viveu? Quantos anos antes foi Davi? Davi, Velho Testamento. Tipo Davi e Golias. Lembram da história de Davi e Golias? É uma época totalmente diferente. Mas Davi tinha recebido pelo Espírito Santo, através do Espírito Santo, uma profecia. Tem uma palavra, então o Espírito Santo revelou para ele, falou com Davi, contou para ele algo do futuro, sobre Judas, que iria trair Jesus. Viu como é importante o relacionamento com o Espírito Santo? Davi não tinha o Espírito Santo dentro dele como você tem e como eu tenho, mas ele podia se voltar para o Espírito Santo. Ele tinha uma unção para alguma função? Sim, ele tinha uma unção especial, mas não tinha o Espírito Santo dentro, assim como você tem e como eu tenho. E mesmo não tendo o Espírito Santo dentro, olha só, ele recebeu uma profecia, ou seja, uma revelação sobre algo futuro que iria acontecer. Então, por quê? Então, ele era um de nós. Os apóstolos dizem, Judas era um de nós e tinha recebido a sua parte neste ministério. Portanto, Judas era um dos discípulos, mas ele seguiu outro caminho, tomou outras decisões. Mas isso já estava escrito. Então, o Espírito Santo já sabe, antes das coisas acontecerem, como elas vão acontecer. Amém. Vamos ver o que diz em 2 Pedro. Temos ainda a palavra profética mais segura. Então, vejam, o Espírito Santo é a palavra profética mais segura. Vocês farão bem em prestar atenção a ela, como a uma lâmpada que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da manhã nasça em seus corações. Saibam disso. Antes de tudo, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. A Bíblia não foi escrita segundo uma interpretação pessoal, mas foi escrita pelo Espírito Santo. Graças a pessoas que ouviram, receberam do Espírito Santo e escreveram tudo. E é por isso que ela deve ser interpretada através do Espírito Santo. Se a pessoa não tem o Espírito Santo, ela não consegue compreender as Escrituras. Então, voltando ao fato de que as Escrituras falam, o Espírito Santo fala através das Escrituras. Então, é justamente essa pessoa que inspirou quem escreveu as Escrituras.
De fato, diz, nenhuma profecia jamais veio da vontade do homem, mas homens falaram da parte de Deus porque foram movidos pelo Espírito Santo. Davi falou movido pelo Espírito Santo. Isaías falou e escreveu movido pelo Espírito Santo. Todos foram movidos pelo Espírito Santo, porque a Bíblia é um livro espiritual. Tudo foi escrito pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele nos ensina tudo o que precisamos para nos colocar no caminho certo, que é aquela perfeita, maravilhosa, onde nunca tropeçaremos, diz a Escritura. Vocês nunca tropeçarão, diz a Escritora. Quando andamos segundo o Espírito, não podemos tropeçar. Amém, amém. De fato, a tua palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. Quando eu ando segundo o Espírito que está na palavra, eu não tropeço, não caio. É uma lâmpada para os meus pés. Nunca erro. É uma luz no meu caminho. Essa é a nossa vida, iluminada. Depois, o Espírito Santo habita. Habita. Vamos ver como ele habita em nós. Vejamos em João 14,15 diz: Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai. Lembram dos mandamentos? Já falamos sobre isso. Os mandamentos são o amor, o novo mandamento que veio para substituir todos os outros. Porque Jesus cumpriu cada parte da lei e disse: Eu lhes dou um mandamento novo: amem a Deus e amem ao próximo. Então, esse mandamento é o cumprimento do amor. Quando conseguimos amar plenamente, completamente a Deus, o Espírito Santo, ou seja, recebê-lo, honrá-lo, então, quando obedecermos e honrarmos a Deus e honrarmos o Espírito Santo, o que acontece? Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará. Então, ele nos dará alguém que habitará em nós. Nos foi dado, nos foi presenteado. Deus nos deu é algo que não precisamos conquistar. É algo que você não precisa ficar pensando. Eu preciso trabalhar para receber? Não, você só precisa ter um relacionamento com Deus, só precisa amar a Deus de todo o seu coração, amar os outros de todo o seu coração. E se você não conseguir amar os outros, peça ao Espírito Santo para te ajudar. Ele é o seu ajudador, ele é o seu consolador. Na verdade, ele nos dará outro consolador para que esteja com vocês para sempre. Sempre. Nunca vai te abandonar. Olha quantas vezes isso é dito. Então você recebe um presente. Esse presente é o Espírito Santo, que nunca vai te abandonar e sempre vai te ajudar em toda ocasião. E é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, não o conhece. Mas vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Ele usa o futuro porque Jesus ainda estava vivo. Mas quando Jesus foi para o céu, ele nos deixou o Espírito Santo. Então, para nós, isso já aconteceu. Por isso, nós o conhecemos, porque ele habita conosco e habita em nós. O Espírito Santo habita. Habitar significa que ele vive, vive mesmo. E quando nós moramos na nossa casa, sabemos como ela é e, mesmo no escuro, conseguimos andar por ela. Na nossa casa, e esse é o desejo do Espírito Santo, poder nos ajudar, conduzir a nossa vida. Mas glória a Deus, porque ele quer fazer só coisas boas através de você. Algo de Ezequiel 37, por exemplo, diz: Este é o pacto que Deus fez. Por que receber o Espírito Santo? É um pacto que Deus fez consigo mesmo. Ele não incluiu eu e você. Nós somos apenas beneficiários desse pacto, porque se ele tivesse incluído a mim e a você, assim que errássemos, o Espírito Santo teria que ir embora. Mas não é assim, porque ele fez um pacto consigo mesmo, não nos incluiu nesse pacto, nessa promessa. É um pacto unilateral. Ele fez com ele mesmo. E então nós somos os beneficiários desse pacto. Viu por que o Espírito nunca vai se afastar? É porque ele é fiel. Ele é fiel à sua palavra e ao seu pacto. Mesmo que a gente erre, então ele diz: Eu farei com eles um pacto de paz.
Que lindo, um pacto de paz! Mas como podemos pensar que Deus possa nos fazer mal se Ele fez um pacto de paz conosco? Paz significa que Ele não está mais bravo, paz significa que Ele não nos condena mais. Será uma aliança perpétua com eles. Para sempre, essa aliança é eterna. Eu os firmarei, os multiplicarei e colocarei. Então será ele quem colocará o meu santuário, que significa a sua presença. Porque o santuário é o seu coração, o santuário é você. Você é o santuário de Deus. Você é o templo do Espírito Santo. Então eu colocarei o meu santuário no meio deles para sempre, e a minha morada estará com eles. Ele habita. Em você, ele diz: eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Mas você é o povo dele, você pertence a ele. Deus habita dentro de você através do Espírito Santo. Olha que lindo! Essa é a profecia de Ezequiel. Olha, depois vem em João 12:34 diz: a multidão. Então, quem respondeu? Nós ouvimos da lei que o Cristo permanece para sempre. Então, por que você diz que o Filho do Homem deve ser exaltado? Quem é esse Filho do Homem? Viu que eles não tinham entendido, não tinham compreendido o Espírito Santo. Cristo dizia: permanece para sempre, mas é o Espírito de Cristo que permanece para sempre. Jesus Cristo permanece para sempre e está no céu, mas Cristo, na figura do Espírito Santo, permanece para sempre aqui na terra. Eles não tinham compreendido. Claro que Jesus tinha que ir, Cristo tinha que ir para o céu, tinha que partir para nos dar o Espírito Santo. Eles não conseguiam entender, mesmo Jesus tendo dito isso a eles. Eles não conseguiam compreender. Porque faltava para eles aquela peça, ou seja, o Espírito Santo. Porque só através do Espírito você entende as coisas espirituais. Vamos ver aqui o que diz em João 14. Filipe lhe disse: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Basta. Jesus lhe disse: há tanto tempo estou com vocês e você ainda não me conhece, Filipe? Quem viu a mim? Viu o Pai. Quem viu Jesus? Viu o poder do Pai. Quem viu Jesus? Viu o Espírito Santo. Quem viu Jesus? Viu o poder do Espírito Santo. Viu o Espírito Santo em ação, porque o Espírito Santo se colocava em ação para realizar os milagres. Tudo que Jesus fazia, ele fazia através do Espírito Santo. Ele não é que orava ao Espírito Santo, ele orava a Deus e Deus, através do Espírito Santo, fazia o que Jesus pedia a ele. E é assim que devemos fazer. Nós devemos orar a Deus em nome de Jesus, porque é Ele quem faz o pedido. Porque quando Ele faz o pedido ao Espírito Santo, funciona, sempre. Então, se eu vou em nome dele, o Espírito Santo entra em ação. Eu não vou em meu nome quando preciso orar por alguém, porque quem sou eu? Mas eu vou em nome de Jesus, porque Jesus sempre venceu. Então, eu vou ao Pai em nome de Jesus e através do Espírito Santo. Eu vejo a vitória, porque é Ele quem age. Aleluia! Esse é o segredo, digamos assim, da oração. Então aqui diz, continuando, diz: você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que habita em mim é quem realiza as suas obras. Vejam, ele precisava falar de pai e filho, porque eles não compreendiam o Espírito. Mas o Pai, ele orava ao Pai. Mas Pai, Filho e Espírito são uma só coisa. Por isso, ele podia dizer: o Pai habita em mim. Mas ele orava ao Pai, que era externo a ele, porém habitava nele na figura do Espírito Santo. E é isso que é a Trindade. Então o Pai e o Filho eram um só. O Filho não fazia nada sem pedir ao Pai. E o Espírito que estava dentro era essa conexão, esse poder. Era essa pessoa que aconselhava Jesus, que entrava em ação quando ele declarava aquelas palavras que o Pai lhe havia dado. Amém.
Ele diz: acreditem em mim, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se não, creiam ao menos por causa das próprias obras. Por causa das obras era possível acreditar. Isso é o que Jesus dizia, o que acabei de dizer agora, e também em João 15:1. Ele diz: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele corta. Na verdade, essa é uma péssima tradução, o corta, porque a tradução dessa palavra é airo. Airo significa ele levanta. Vocês sabem, por exemplo, a gente tem árvores no jardim, né? Eu tinha um pé de damasco que dava tantos damascos que o galho caía, ou seja, corria o risco de quebrar. Então, meu pai pegava um pedaço de madeira e colocava embaixo do galho, para que o galho não quebrasse. Então, na realidade, isso acontecia porque estava produzindo uma quantidade excessiva de frutos, para falar a verdade. Mas, quando a árvore não se aguenta, Deus o que ele faz? Deus tenta sustentá-la. Então, ele coloca pedaços de madeira. Por exemplo, lá em Nápoles mesmo, eu vi quando colocaram todas as palmeiras na avenida. O que aconteceu? Eles colocaram as palmeiras, mas colocaram vários pedaços de madeira ao redor para sustentá-las quando tinham acabado de ser plantadas. E elas ficaram lá por alguns anos. Depois foram retirados quando as palmeiras criaram uma boa raiz. E é isso que Deus faz. Deus sustenta. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele sustenta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que dê ainda mais. E depois diz: vocês já estão puros por causa da palavra que eu lhes anunciei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Quer dizer, fiquem em mim e eu ficarei em vocês. O permanecer é que o Espírito permanece em vocês. Assim como o ramo, por si só, não pode dar fruto se não permanecer na videira, assim também vocês, se não permanecerem em mim. Tudo depende de permanecer. Ele permanece em nós e nós permanecemos nele. E somos uma só coisa. E ele diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. Aquele que permanece em mim e em quem eu permaneço, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanece em mim, é jogado fora como o ramo que seca. Esses ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Então, se você permanece e não dá fruto, como vimos antes, por que você não está dando fruto? Deus te sustenta para que você dê fruto. Quando você dá fruto, ele te conduz, tira de você aquilo que não está bom. E isso é um trabalho do Espírito Santo, que te convence. Por outro lado, quando você não permanece, é natural. Se você não permanece, não está ligado. Na árvore, o galho está seco. Não é que a árvore te rejeita, é que o ramo não permanece, o ramo se quebrou, não sei. Quando não permanece em mim, é lançado fora como ramo e seca. Esses ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Então, quando você permanece, mesmo que não esteja dando fruto, será o Espírito Santo que vem te sustentar, que vem te ajudar. Mas se você não permanece, como o Espírito Santo vai falar com você? Ele não consegue. Se você se afasta do Espírito Santo, ele não pode fazer nada. Assim como Judas se afastou. Jesus não pode fazer mais nada. Então, ele diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, peçam o que quiserem e lhes será concedido. Aleluia! Porque quando você permanece no Espírito, quando o ramo recebe a seiva da árvore, ele dá muito fruto. E o ramo faz o pedido, diz: eu preciso de mais seiva porque tenho muita fruta. E o tronco dá a seiva para ele. Quando nós permanecemos com o Espírito Santo, nós sabemos quais são os desejos dele. E aquilo que queremos será o que ele deseja. E é por isso que será feito. Viu como tudo está conectado?
Não é que a gente possa fazer orações assim do nada, tipo, me veio uma ideia. Não! Quando permanecemos com o Espírito Santo, é Ele quem coloca os desejos dele no nosso coração, é Ele quem nos faz ver as coisas do ponto de vista dele. E nós daremos muito fruto porque faremos as coisas certas. Orações ao Pai, em nome de Jesus, através do Espírito Santo. E veremos muito resultado. E por que nós daremos muito fruto? Para a alegria de Deus. Porque Deus deseja que demos muito fruto. Na verdade, ele diz: nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto. Assim, vocês serão meus discípulos. Como é que ele é glorificado? Deus? Se nós cristãos não damos fruto, se nós cristãos não oramos e as pessoas não são curadas, se nós cristãos não proclamamos uma palavra e as pessoas não se convertem, onde se vê a glória de Deus? Se nós cristãos ficamos parados, somos passivos, vamos à igreja, vamos ao culto, ouvimos a pregação e depois não colocamos em prática. Onde está a glória de Deus? A glória de Deus é termos relacionamento com o Espírito Santo e darmos muito fruto. Se não estamos dando fruto, mas permanecemos, Deus nos ajuda, Deus nos levanta. É isso que Ele quer fazer. Ele quer nos levantar para que a sua glória possa ser vista, para que demos muito fruto e assim sejamos discípulos. Olha o que diz: não foram vocês que escolheram a mim, não se iludam, foi Deus quem nos escolheu. Nós respondemos: foi Deus quem nos chamou. E Deus chama a todos, Deus chama a todos. Fui eu que escolhi vocês e os designei para que vão e deem fruto, e que o fruto de vocês permaneça. Para que tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Como é importante essa relação com o Espírito Santo, de permanecer com Ele, com essa pessoa que vive ao nosso lado, que é o nosso conselheiro e que vive dentro de nós. Mas a gente percebe que o desejo dele é que a gente brilhe. Mas a gente percebe que o desejo dele é que os milagres aconteçam através de nós, assim como aconteciam através de Jesus? Então, você pode dizer: sim, tudo bem, mas aquilo era Jesus. Sim, é verdade, era Jesus. Mas ele fazia as coisas através do Espírito Santo. Ele ia, orava ao Pai, o Pai o orientava, ele declarava as coisas, permanecia como Pai e o Espírito Santo que estava nele fazia as obras, porque tudo estava conectado. E é a mesma coisa para você e para mim. Agora, cada um tem um dom e depois vamos falar sobre os dons do Espírito Santo. Cada um tem muitos dons, alguns dons mais desenvolvidos do que outros. Mas, vamos colocá-los em prática. Porque é lindo, porque Deus quer ver a sua glória manifestada através de você, através de mim. Por que não o deixamos feliz? Por que não fazemos aquelas coisas sobrenaturais para as quais fomos criados? Todos nós fomos criados para isso. Por que não permanecemos nele o tempo todo? O máximo de tempo possível, de preferência o dia inteiro. Mesmo fazendo outras coisas, nós podemos orar em línguas. Agora que temos máscara, uau, muito bom! Agora que usamos máscaras, eu me consolo porque assim eu oro em línguas o caminho todo, por todas que encontro. E é lindo, é maravilhoso. Olha, é maravilhoso. Não que eu precise orar escondido, mas eu realmente me sinto à vontade para orar continuamente, intercedendo por todos que encontro o tempo todo. Depois, quando Deus me dá a palavra, eu paro e falo sempre com a máscara. Mas olha só que coisa boa! Esse é o lado positivo das máscaras. Podemos orar o tempo todo. Aleluia! E depois, o que o Espírito Santo faz? Ensina e faz lembrar. Vamos ver, João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, o que o Espírito Santo faz? Ele nos ensina.
e nos faz lembrar. Ele nos ensina porque, quando lemos com o Espírito, nós entendemos. E nos faz lembrar. Por que ele nos faz lembrar? Quantas vezes já aconteceu comigo de ler a Bíblia e depois pensar, nossa, li todas essas coisas, li todos esses versículos e acabei esquecendo. Não lembro o número dos versículos, esqueço, leio e esqueço, leio e esqueço. Já aconteceu com vocês ou só comigo? Aconteceu com vocês também? A Bíblia é um livro espiritual. Quando você a lê, ela vai direto para o seu espírito. Depois, quando você precisa, o Espírito Santo, o que ele faz? Poxa, ele faz você lembrar daquela palavra que você precisa, para você ou para outra pessoa. Então, não se preocupe se você não lembra todos os versículos de cor. Não se preocupe se você não lembra os números. Não se preocupe, fique tranquila, fique tranquilo. Porque é o Espírito Santo que vai te lembrar no momento em que você precisar. Mas isso quando você colocou isso dentro de você. Quando você conhece as Escrituras, ele pode te lembrar e trazer à sua mente todas as passagens. Não tente decorar ou pensar, não, eu preciso memorizar isso. Obrigado, que também é bom e bonito memorizar. Mas isso não pode virar uma obsessão, dizendo, eu não falo porque não me lembro, ou então, não leio a Bíblia porque depois vou esquecer do mesmo jeito. Não, é um livro espiritual, escrito pelo Espírito Santo que fala ao seu espírito e se fixa no seu espírito. E no momento em que você precisar, ele vai te lembrar de tudo o que eu disse. Ele nos ensina. Porque quantas vezes lemos a Bíblia e dizemos, eu não tinha entendido, uma revelação. Aí, às vezes, lemos um versículo que já lemos umas 500 vezes e entendemos algo novo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que nos faz lembrar, nos faz conectar com todas as coisas que já lemos e nos ensina tudo. E então, no momento certo, ele faz a gente lembrar. Não é maravilhoso? O Espírito Santo é fenomenal. É fenomenal. Depois diz aqui, se alguém ensina uma doutrina diferente e não se apega às sãs, palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e a doutrina que, de acordo com a piedade, é orgulhoso e não sabe nada, mas se apega a questões e discussões de palavras das quais nascem inveja, contendas, maledizências, maus suspeitos, discussões amargas de pessoas corrompidas de mente e privadas da verdade, as quais consideram a piedade como uma fonte de lucro. O que esse versículo quer dizer? Aqui quer dizer que a Escritura é o fundamento. Não existem outras doutrinas e a Escritura não deve ser interpretada, deve ser conhecida por revelação. Depois, existem pessoas que querem interpretar, distorcem, deturpam os versículos e daí surgem teorias. Mas o que essas teorias trazem? Nada de bom? Aqui está dizendo isso claramente. São pessoas que se apegam a certos conceitos, certas coisas e começam a discutir. Isso e aquilo, e isso não está certo. Nós precisamos conhecer Cristo e Cristo crucificado e o Espírito Santo. Paulo dizia, eu não venho com palavras de sabedoria, eu venho com poder. E quando temos o poder, essa é a manifestação do Espírito Santo, e é isso que glorifica o Pai. Mas o poder vem através do conhecimento, o conhecimento que transforma a nossa mente, porque tivemos uma revelação da palavra através do Espírito Santo e não começamos a criar outras teorias. Porque sem o Espírito nós não conhecemos as Escrituras. Na verdade, são pessoas corrompidas. Quando uma pessoa está corrompida é porque não tem conexão suficiente com o Espírito Santo. Aleluia! De fato diz, a graça de Deus que traz salvação para todos os homens se manifestou e nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas para vivermos neste mundo de forma moderada, justa e santa, esperando a bendita esperança. Então, a graça de Deus se manifestou. O que a graça de Deus nos deu? Ela nos deu o Espírito Santo. O Espírito Santo se manifestou. Descobrimos que temos esse Espírito Santo e, quando temos conexão com ele, é o Espírito que nos ensina a renunciar. Será o Espírito Santo que convencerá o nosso coração.
Não é alguém que vem nos repreender dizendo: você não deve fazer isso, você não deve fazer aquilo. Não, isso não nos convence, porque é o Espírito Santo que vai nos convencer, porque ele vai nos ensinar a renunciar a essas coisas erradas, vai colocar outros desejos no seu coração e no meu coração. Imagina, eu antes tinha outros desejos completamente diferentes. Com certeza, eu tinha outros desejos, todos errados. Depois, ao receber o Espírito Santo, conhecendo as Escrituras, na presença do Espírito Santo, foi ele quem me disse: Cristinela, isso não. Ah, isso aqui você não vê que não te faz bem, você não vê que isso te leva a continuar ferida. É o Espírito Santo, não é uma lei, mas é o Espírito que vem através da revelação das Escrituras que você lê e através do relacionamento. E o relacionamento vertical, como eu sempre digo, nos dá um relacionamento horizontal maravilhoso, completamente transformado. E aqui Paulo diz a Timóteo, fale dessas coisas, exorte, repreenda com plena autoridade, que ninguém te despreze. Quando você tem o Espírito Santo, você pode exortar, repreender com plena autoridade, porque você tem a autoridade de Cristo, porque Cristo fazia as coisas através do Espírito Santo. Você tem o mesmo Espírito e a mesma autoridade no nome de Jesus. Que ninguém te despreze. Isso não é legal. Então aqui também diz a João, em 1 João diz: mas quanto a vocês, a unção que receberam dele, ou seja, a unção que receberam do Espírito Santo, permanece em vocês e vocês não precisam que ninguém os ensine. Mas, como a sua unção os ensina sobre todas as coisas e é verdadeira e não é mentira, permaneçam nele como ela os ensinou. Ela lhes ensinou. Agora, isso não quer dizer que não precisamos de ensinamentos, que não precisamos de alguém que nos guie, mas quer dizer que tudo que nos é ensinado deve ser submetido à Escritura, porque se temos um relacionamento com o Espírito Santo e conhecemos a Escritura, ninguém pode nos ensinar algo errado. Então, tudo que eu digo para vocês, vão conferir se é verdade. Eu desafio vocês, vão conferir se é verdade. Porque será a unção do Espírito Santo que vai confirmar todas essas palavras que estou dizendo para vocês. Porque o Espírito é um só, está em mim e está em você. Eu me alimentei através do Espírito, através da palavra, e posso te dar aquilo que eu recebi. Você pode se alimentar através da palavra, através do Espírito e, provavelmente, no futuro. Ou até mesmo agora, você poderá me dar palavras de ensinamento. Porque o Espírito é um só e usa todos, usa todo mundo. Mas todo ensinamento deve estar alinhado ao Espírito da palavra, não à lei. Como pegar versículos e usá-los para matar as pessoas? Mas ao Espírito da palavra, a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira. E não é mentira. Permaneçam nele como ela vos ensinou. E quando estamos nele, tudo se revela. A Escritura se torna viva, se começa a viver. O versículo, não é ler o versículo, mas é viver o versículo. Sabe por quê? Porque você deseja tanto, de tal forma que essas coisas que você lê se tornam reais em você, que você começa a vivê-las. Peça ao Senhor, Pai, ao Espírito Santo, para me ensinar como viver aquilo que Ele escreveu, aquilo que Ele nos transmitiu. E o Espírito Santo te ensina todas as coisas, porque Ele é o teu mestre, o teu conselheiro e quer habitar em você. Porque Ele quer ver a glória de Deus se manifestar. Aleluia! E você verá os resultados se permanecer. Você não deu fruto? Não tem problema. Deus te levanta, não te corta. Ele te levanta. E no momento em que Ele te levantou,
o Espírito Santo começa a podar. E quando ele te poda, você dará muito fruto. Porque tem coisas que fazemos que, na verdade, não são tão adequadas nem certas. E Deus diz: mas por que você faz isso? Você não precisa disso, não vê que isso só pesa na sua vida? Não percebe que você dá mais frutos, fruto mais bonito e maior, e se tirarmos isso? Isso é o que Deus faz e nos ensina. Deus nos poda. Deus é um Deus bom. Deus nos ama. Por quê? Porque Ele quer nos ver bonito. Por que Ele nos poda? Por que um agricultor poda uma árvore? Porque Ele quer vê-la viçosa. Porque quer ver mais frutos. E assim, nós podemos estar na Sua presença, podemos permanecer nele para dar muito fruto. Eu queria terminar, mas não consigo porque ainda há muitas coisas para abordar. Mas o que tratamos hoje é justamente que ele permanece, nos ensina, nos lembra. E amanhã falaremos sobre como ele testemunha, convence do pecado, muda nossa vida, nos transforma completamente. Amanhã continuaremos nesse caminho. Se tiver algo que não ficou claro para vocês, por favor, entrem em contato comigo. Posso até enviar os versículos, se quiserem, tanto os que tratamos hoje quanto os que vamos tratar amanhã. O importante é que vocês saibam o quanto são preciosos, tão preciosos que o Espírito Santo quis habitar em vocês. E se vocês permanecerem nele, vão dar o fruto que ele preparou. Quero abençoar vocês nesta noite. Quero abraçá-los com a força do Espírito Santo para que possam receber tudo que Ele preparou para vocês. Eu amo vocês, abençoo vocês e até amanhã.